Nós estamos aqui com o Sebastião Camargo. É uma roda de conversa. Na verdade, são duas em uma, né? Nós vamos, no primeiro 1h15, 1h30 na primeira roda de conversa, depois a gente muda para a segunda. E nós vamos fazer num formato semelhante que nós fizemos ontem na casa, na instituição Caminho para a Luz. Sebastião Camargo, o pessoal já conhece, vem de Três Lagoas. Nós estamos na livraria Liberdade e Consciência, São Bernardo, na parte do café. E nessa roda de conversa, todos têm permissão para colocar suas dúvidas, seus pontos de vista, contrapor, mas tudo alinhado com o tema que está sendo discutido. E hoje, Sebastião, o primeiro tema é Evangelho na Ação, né? Se não fosse você, se fosse alguns anos atrás, eu pensaria assim, como é que é o Evangelho na Ação, né? Eu falaria assim, bem, seria aquele momento em que você pega uma Bíblia, né? E se o filho não corresponder, você dá na cabeça dele, né? Vai, menino, você tem que ler a Bíblia, vai colocar o Evangelho na Ação. Mas eu acho que não é esse Evangelho na Ação que você diz. O que é o Evangelho na Ação, Sebastião? Talvez seja infantil também. Você tem aqueles manual? É uma gratidão imensa pela presença de todos os nossos espectadores. Lá em cima. Quando falamos de Evangelho na Ação, primeiro a gente tem que entender o que é Evangelho. Porque a gente confunde o Evangelho com o livro que às vezes tem o mesmo nome, Evangelho segundo o Espiritismo. E mesmo a Bíblia sendo uma coletânea de livros, não é o Evangelho em si, nenhum e nem outro não são o Evangelho em si. Porque se compulsarmos as obras de Emmanuel, em especial a obra Irmão na lição Renúncia, ele vai dizer que o Evangelho não está aqui, nem acolá, como se fosse em livro algum, mas em nós mesmos, no nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração. Mas para entender que o Evangelho está dentro, ele falou nos mais íntimos refolhos da consciência e do coração, no nosso próprio espírito. Só aí já tem 3 coisas. Então eu preciso saber o que é o espírito, o que é a sua consciência e onde está esse coração. Será que é esse? E se o corpo morrer? Então acabou o Evangelho? Então não é esse o coração. E ele é junto os 3, não é dissociado. Não é dissociado. Um ou outro. É nos 3 ao mesmo tempo. É como a luz incriada, o verbo criador e a criação. No caso do arquiteto cósmico, que são 3 expressões da mesma coisa. Então o espírito é a soma de todas as nossas vivências. O que chamamos de consciência no espírito é a superconsciência, o reino de Deus em nós. E o que chamamos de coração, segundo Joana de Ângeles, é a junção do conhecimento transcendente e o amor vivenciado, mental e emocional superiores. Dali é que nascem as virtudes que compõem a própria consciência. Porque quando estudamos Emmanuel, noutra obra, ele vai dizer que é a mente ou o cérebro espiritual que cria a superconsciência. Da mesma forma que o perispírito de hoje foi o corpo físico de ontem. E Joana define o que é. É um repositório de força, vitalidade e vida. Já sabemos onde está, já sabemos o que é. E para que serve? Aí aqui Emmanuel também, relembrando Mateus, no versículo 35 do capítulo 9, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Ele não falou se era física, se era psíquica, se era morais, se espirituais, disse todas. E se o Evangelho, quando nós falamos do Cristo, que é o Evangelho personificado, ou o amor personificado, então o Evangelho e amor são sinônimos. No sentido mais profundo do termo, você pode imaginar com Joana de Ângeles
O amor é a vibração de Deus que perpassa todas as coisas do universo. E ao mesmo tempo, antes do amor não existia a criação. Isso já entendemos que o amor é a reunificação das mônadas dos espíritos recém-saídos desse psiquismo divino, desta condensação do Verbo Criador, desse hálito divino, desta vibração. Nós entendemos que o amor é duas coisas simultâneas. Como força, ele é a lei. Como vitalidade, é a matéria-prima. Como vida, é a resultante de ambos. Por isso que, como lei, sendo a personificação desse evangelho, porque Bezerra é que assim diz, que nós somos evangelhos em construção. Então, como força, é a minha consciência, onde ele está no meu próprio espírito ou no meu coração. E como vitalidade, é o que André Luiz chamou que em nosso pensamento contínuo temos uma fonte permanente dessa bioenergia para gerar a vida, para nutrir e também para organizar e manter a vida em todas as suas expressões. Creio que já demos uma noção do espírito, da sua consciência, do seu coração, do próprio evangelho que está dentro do o que ele é, para que ele serve. Creio que agora a gente já pode começar o bate-papo. Um bate-papo, né, para a gente... Todo mundo que estiver aqui presente, até o pessoal que estiver no Instagram, se desejar pode fazer perguntas, não tem nenhum problema, nós a gente vai na ordem, né, sem vergonha e sem aquele sentimento de que eu vou perguntar algo que é pobre ou é infantil. Não tem nada disso. Sebastião, você falou que o evangelho está na consciência, né? Agora, uma célula é uma consciência embrionária, pelo que a gente já viu de outros programas seus. Então a gente pode dizer que também numa célula, num átomo, existe evangelho? Vamos só dar mais só um toquezinho aqui, uma coisa que ficou faltando. Para Carl Gustav Jung, a consciência não é o conhecimento, mas o discernimento do conhecimento vivenciado. Então, nesse sentido, lembrando a sequência, o Espírito Caena, em Canção da Natureza, fala que o Evangelho está no ar. Está no peixe, está nas águas. Se está no peixe, no ar e nas águas, também está em nossas células. Ele é a força que gera a própria célula, que vai nutrir. Se assim não fosse, Jesus não teria dito: eu sou o pão da vida. Se ele é o próprio Evangelho, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Então, lei e, ao mesmo tempo, a própria vida. E quando ele fala, eu tenho poder para dar e para retirar, foi onde entra a matéria-prima e também as diretrizes. Então, cada célula, podemos, só relembrando Joana de Anjos, é uma mini-consciência dentro de uma consciência maior. Se o meu corpo físico expressa o meu perispírito, que em realidade é uma expressão da mente, que é uma emanação da consciência, que é tudo ligado, a consciência, o espírito emana de si algo, compõe a mente. A mente manifestando cria o perispírito, que condensando a energia gesta o corpo. Porque nós vemos muitos espíritos que não passou pelo processo gestatório que constroem um corpo instantaneamente, dentro desse processo. E eu creio que no futuro seremos nós. Porque André Luiz fala que quando a mente já evoluiu, já atingiu certos degraus de compreensão dos elementos e das leis, o ser gerencia a própria encarnação sem precisar de terceirizar a própria gestação. Que é o caso de mundos superiores, né, que nós vamos construir os próprios corpos sem precisar terceirizar.
Então lá não vou precisar de arrumar uma barriga de aluguel, com todo respeito à mãe. Nós estamos na véspera do Dia das Mães, né? Com todo respeito a elas. O espírito não tem sexo, lá ele pode definir como ele quer expressar, se num corpo assexuado, que tem as duas polaridades equilibradas, que era o caso do próprio Jesus, um próprio Chico Xavier, que você não vê nenhuma figura bem definida masculina nem feminina. Quando tinha que ser dócil com uma mãe generosa, era. Quando tinha que ser enérgico, também era assim como foi Jesus. Num dado momento, vinde a mim, todos vós que sofreis, que encontrais sobrecarregado, eu os aliviarei. Isso é colo de mãe. Raça de víboras. Até quando... Isso é um puxão de orelha de pai, né? Quando fala, tumbos calhados, brancos por fora e cheio de podridão por dentro, né, Kevin? Então, nós vemos a energia bem equilibrada. Então, se tudo nasce do Evangelho, células são evangéliozinhos, que unindo-se com outras, compõem os tecidos e assim por diante. Enquanto a Gina engata aí na primeira... Já tem uma aqui. Então segura aí. Eu vou fazer uma aqui, para incendiar um pouco, né? Tá, Sebastião, então tem o Evangelho na célula. Agora, o que você está me dizendo, eu estou entendendo que também tem o Evangelho numa víbora, né? Também, pelo que você está dizendo, já que você falou nas águas, então tem o Evangelho num maremoto ou num tsunami, né? E pelo que você está dizendo, também tem o Evangelho num assassino cruel, porque ele é feito de células. Como é que esses três, a víbora, o maremoto, né, o tsunami e o assassino cruel, como é que eles podem... como é que está sendo exercido, então, o Evangelho em cada um? Ou será que está sendo exercido em cada um? Se considerarmos que tudo é cópia de exatamente tudo, e nós somos fisicamente, conforme Emmanuel, com nossa lição 158, que o corpo físico é uma cópia perfeita do universo, se é perfeita, se ele falasse que era só uma cópia, tudo bem, aí você... Mas se é perfeita, tudo que tem lá, tem cá. E Leon Denis afirmara antes dele, tudo que existe no universo existe em nós. Tudo que existe em nós existe no universo. E se analisarmos o nosso corpo, basicamente ele é composto de 4 tecidos, né? Epitelial, nervoso, muscular e conjuntivo. E se dividirmos o tecido conjuntivo, ele tem o sanguíneo, o ósseo, cartilaginoso, etc. Se nós pegarmos o tecido sanguíneo, inicialmente, você divide em 4 elementos. Em primeiro lugar, parte sólida, parte líquida. 55 líquido, 45 sólido. E dentro do sólido você divide em 3 dimensões. As hemácias, as plaquetas, os leucócitos. A hemácia é a mesma célula-tronco sem o núcleo. A plaqueta é uma célula desmontada em pecinhas menores e os leucócitos, os nossos soldadinhos de defesa. Se você focar a lupa neles, você divide em 2 famílias, granulócitos e agranulócitos. Se pegar os agranulócitos, inicialmente você divide em 2, os linfócitos e os monócitos. Deixa o monócito aqui. Se você olhar para o linfócito, você divide ainda em B e T. O B vai criar os anticorpos e o T você divide em 3 outra vez. Isso é entrar na toca do coelho, né? Você divide em auxiliares, supressores e citotóxicos. O citotóxico é um natural killer. Tem algo errado com o que ele vai fazer? Ele vai Porque o exterminar linfócito, tudo que tiver pela frente. O que tiver de ser morto, ele vai criar a célula com poder quimioterápico.
Só que a diferença entre essa célula com poder quimioterápico da quimioterapia é que ela sabe quem precisa ser parado. E está ali o supressor. Fala, ô moço, você atirou no camarada errado. O supressor é para isso. Isso você pode, aquilo você não pode. O auxiliar vai dar todo o sustentáculo. Mas se não tiver alguém para falar, ó, põe esse revólver no coldre aí que não é hora de você... Porque é uma célula matadora. E o monócito, porque ambas nascem na medula. Só que o monócito faz uma especialização na glândula timo e vira um macrófago. A maior célula com poder fagocitário do organismo, que vai fazer a limpeza do que o outro fez. Se é corpo maior o planeta Terra, então é natural imaginar que aqui fora tem câncer também, na sociedade. E é lógico imaginar que se aqui dentro, de vez em quando, ele atira no elemento errado, o outro tem que falar, eita, você passou do rumo, esse não estava na hora. Aí fora, de vez em quando, aparece um engraçadinho, por um simples celular, tira a vida de outro. Só que a diferença, ou melhor, não há diferença nem aqui e ali. Aqui dentro, mesmo o tiro errado, o espírito sabia, porque o espírito é que criou o corpo. Aí fora, mesmo a bala perdida que não existe, ela tem o CPF de alguém. Porque existe um Deus cósmico e existe uma lei. Então o inocente não passa por uma prova que não pediu. Ele pode não ter nada a ver com o cenário, não tem karma nenhum, mas segundo Joana de Ângeles, tem crianças ou espíritos que nascem com câncer, com AIDS e com várias doenças correlacionadas, doenças coronarianas, aleijados, cegos, surdos, mudos, mutilados, que vieram lecionar amor. E ela fala que tem aparentes expiações e normalmente não reclamam. E tem uns que tem uma unha encravada e fica de ponta com Deus, né? E se alguém ainda pisar na sua unha, é bem fácil ele tirar a vida do outro porque pisou na sua unha. Então, se você comparar, como Joana de Ângeles, a mesma lei que rege um micro, rege um macro. Ou a mesma que rege um átomo, rege um astro. Então, a mesma lei que rege o planeta Terra está regendo o nosso corpo. E em nosso corpo tem guerras fratricidas acontecendo para que ele se mantenha. Porque se alguém sai do prumo, em termos de equilíbrio e harmonia, eles precisam ser parados. E às vezes não para com a flor. Se apresenta uma florzinha, como no exército, já foi militar, às vezes você dá uma flor para o adversário, ele vai te dar uma balinha de canhão lá, ponto não sei quanto, né? Por isso, se eu estou em harmonia com o meu povo, nenhum vírus precisa fazer coisa alguma, porque eles não vieram para destruir. Se nós conseguirmos pacificar a cabeça da criaturinha que hoje mata sem sentir remorso, se ela for tocada pelo Evangelho no coração, como tem vários com seus depoimentos que eram seres bastante ferozes e hoje pregam o Evangelho do Cristo na vivência, então tudo tem jeito, porque não tem ninguém ruim ou mal eternamente, e também poderíamos dizer que não é porque morreu vira santo. Se não consertar, se não der um jeito de reconciliar com a criatura aqui, se dentro do corpo ela já é feroz, pena de morte para um assassino serial, vai ficar pior se matar. Porque ele vai sair do corpo, ele vai influenciar uma comunidade inteira, e se aconteceu na casa espírita de todo mundo ser obsediado, imagina fora. Então é melhor dar a ele condições de recuperação com criaturas altamente evangelizadas, porque se, no caso do nosso irmão Hitler, Mahatma Gandhi assumiu a responsabilidade durante 1000 anos, ao invés de levar apenas para um planeta prisão, ele está sendo recuperado. E olha que ele foi influenciado por gente muito piores do que ele. Ele foi apenas um médium
que executou por ter a caneta, né? Mas quem tinha aquelas ideias malucas não eram eles, era um grupo de generais que realmente tinha aquela perversidade toda. Ele não teve foi a lucidez de separar entre uma coisa e outra. Aí, nesse sentido, puxando ainda na provocação, então a gente tem o serial killer dentro de nós. Mas nós temos um órgão, acho que é o único órgão, que tem as células com capacidade regeneradora. E eu lembro de ontem, né, na conversa lá na entidade lá, Caminho para a Luz, Caminho para a Luz. Instituição para Caminho para a Luz, você comentou sobre o poder da lagartixa, que se regenera e tal. E que nós temos que fazer esse caminho para acessar o nosso poder de cura, autocura e criação. E hoje mesmo você já falou, né, do amor como energia de criação. E se o Evangelho está dentro de nós, e o Evangelho é a mesma coisa que o amor, então nós temos esse poder de criação. Porque, naturalmente, para nós, somente o fígado tem esse poder regenerativo. E ainda assim, tantas pessoas morrem de cirrose. Vamos lá. Eu posso colocar um ponto no seu conto em quem te contou essa história? Sim. Kardec, em questão 628 do Livro dos Espíritos, ele narra que há em tudo germes de grandes verdades. O fígado realmente ele tem uma capacidade, se ele sobrar 10%, ele reconstrói. Mas o corpo inteiro tem células-tronco, estão espalhadas pelo corpo inteiro, inclusive o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira comprova cientificamente que dentro das narinas tem o suficiente dessas células para você reconstruir qualquer parte do cérebro se você conseguir direcioná-las. Mas a medula é uma fábrica constante. Você é que dá o tom, que tipo de célula que você quer que fabrique e para onde você quer conduzi-las. A própria ciência acadêmica fazia isso, não sei por que não fizera mais, porque isso todo mundo ficaria livre das Big Pharmas, se entendesse o processo, porque se curavam Parkinson, derrame cerebral, Alzheimer, criavam coronárias, né, que teve um caso de dois pacientes com uma lesão nas coronárias do coração e não tinha tecnologia, não era a safena que dava certo, teria que construir. Um deles construiu com a mente 2 artérias, o outro morreu, porque não queria. Não queria ter o trabalho de mentalizar, porque você tem que induzir a sua célula-tronco, encorajá-las, mediante o projeto de vida nova, a migrar para o setor e executar a ordem que você está visualizando com mais minúcia de detalhes possíveis, né? Porque estudava antes e depois mentalizar, e eles conseguiram. E nós temos o caso de algumas personagens que foram pacientes da doutora Mayra em Aracaju. Um até nem foi paciente, mas nós compramos a briga no negócio lá. Porque uma paciente da doutora Mayra era para amputar as 2 pernas. Estavam tão comprometidos e já marcaram as 2 cirurgias. Nós falamos, não precisa. Se ela se dispor a mudar de vida, se dispor a caminhar. Mas uma cirurgia não conseguiu desmarcar e perdeu uma. E tentamos desmarcar a outra, os médicos não compraram a ideia. Tudo bem. Os elementais foram lá e escondeu a roupa dos médicos, a roupa que ia usar na UTI. Na hora da cirurgia não acharam nada. Adiou. E na semana seguinte a perna estava reconstruída. E ela falou, acho que vai ter que cortar só uns dedinhos, amputar só uns dedinhos. Eu falei, e esses dedinhos é de estimação da minha parte, porque eu estou fazendo um curso de especialização em milagres e até esses dedinhos, e os dedinhos também não. E pessoas que tinham feridas do joelho para baixo há mais de 30 anos
que ela, baseado no primeiro livro do Despertar, ela fez uma dieta mental. A TV tirava da tomada, sem direito da grande mídia que envenenam as nossas mentes na maioria das vezes. Mudança de alimentação, mudança de alguns hábitos, oração, meditação, colocar o pé no chão, banho de sol. Sararam, às vezes em 4 semanas, sem medicação. Como que é isso? Então, não é só o fígado que tem esse poder, o corpo inteiro tem esse poder. E ainda essa lei, eu falei ontem para vocês, que a criança, ou a mãe quando está grávida, a criança, por lei de gratidão, ela cede todas as espécies de células-tronco para a mãe. E agora, isso. E agora a ciência comprovou, a criança é como se circulasse do corpo dela para o da mãe, depois volta e fica um pouco no corpo da mãe. A mãe pode fazer uma plástica dos pés à cabeça, curar-se de tudo durante uma gestação, se souber fazer o processo. E mesmo depois que nasce a criança, fica uma cota razoável para ela prosseguir nesse processo. Então é onde o conhecimento faz a diferença. Você sabe onde ativar. Então se você tem na mente, uma fonte inesgotável, que é o próprio pensamento contínuo, no dizer de André Luiz, no de Bezerra de Menezes, temos uma fonte inesgotável da energia amor. André Luiz, Evolução em 2 Mundos, Bezerra na obra Cura pelo Amor. E ao mesmo tempo outros autores narram a mesma coisa, que nós temos essa energia. Então é saber usar. Porque quando eu começo a pensar, você interage com o universo, com a natureza. Então se você souber, até hoje eu ainda estava conversando com o Dr. Jonas, e descobriram agora uma grande descoberta. Falei, grande coisa, né? Que o carbono, se a pessoa trouxer numa quantidade, em realidade, a gente pensa que o oxigênio é que tem a ver, às vezes o carbono é que carrega o oxigênio para dentro das células. Aí pega lá o oxigênio puro ou até o carbono, mas o pensamento não qualifica o ar que estamos respirando e ambos não estão presentes no ar. Se eu souber, eu preciso de pegar o oxigênio puro e eu purifico o oxigênio até o carbono com o meu próprio pensamento. Como ele falou certa feita, da cannabis, e ao mesmo tempo ele se entregou, que nós temos dentro do organismo um mecanismo que a produz. Falei, em vez de eu importar, e às vezes até se complicar, né, porque vai que eu vici, por que eu não ensino os pacientes a ativar o seu próprio potencial? Ou seja, nós temos tudo dentro de nós, conforme falamos com Joana de Ângeles. Se no médico tem uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, se nós nos dizemos espíritas, né, Alexandre, e somos ainda médicos, e duvidamos dos espíritos e de quem fala que é possível, porque se falamos com Joana de Ângeles em determinado lugar, que nós temos capacidade de criar células com poder quimioterápico, isso não serviu, né? Porque isso é mentira, porque Divaldo mentiu, Joana de Ângeles... É que isso só é para o Sebastião, o Saibaba, para o Chico Xavier, para os pobres mortais, isso tem um caminho ainda. Tem um caminho. Não é só qualquer conversinha. Pois é, mas vamos lá. Joana de Ângeles, colocamos no segundo livro. Pensam alguns que somente os mais qualificados atingem esse grau de lucidez. Lê do engano qualquer um que está disposto a estudar, a compreender e aplicar, e não é tão difícil. Vamos com ela, tem uma pergunta? Vamos com ela, depois a Rosana. E quem mais quiser participar, né? Seja bem-vinda, pode falar. Luciane. Pode falar? Eu vou contar a história de uma prima minha. A mãe dela tinha um centro espírita, mas ela não frequentava. Os irmãos frequentavam, ela não. Ela se casou
teve um casal de filhos e começou a sentir dores nas pernas. Ela foi procurar um médico. Primeira solução, amputar. Amputar. Ela falou, o senhor não vai amputar nenhuma das minhas pernas. É necessário, senão você vai morrer. Ela falou, eu vou morrer se o senhor amputar. Brigou com o médico virou as costas e saiu da sala. Ela se trocou e fugiu. Ela se curou. Ela está idosa agora. Não sentiu mais nada nas pernas. Criou os filhos sozinha, fez o que quis da vida, se divertiu, cuidou dos filhos, teve os netos, tá bem. Não sentiu nada mais. Nada. E é uma pessoa assim que preocupou muito a família, aquela, eu vou viajar, ia. Mas você não pode, a gente não sabe o que vai acontecer. Ela, eu sei o que vai acontecer comigo. E ia. Foi sensacional, nunca mais sentiu uma dor no dedo, nada. Esse conhecimento é milenar, certo? Nesse processo de autocura. Isso é milenar, então não tem como ser diferente. Agora, esconderam isso, porque antigamente se queimava as bibliotecas para que os futuros filhos não soubessem da história. E ameaçava os pais, se contar para os filhos, eliminamos vocês. Eu falo porque eu fui um desses, que queimei biblioteca. Acho que eu estava do seu lado. Por isso, ele hoje a paixão pelos livros e eu escrevendo o livro. Não é, isso não tem nada de grátis aqui acontecendo. Né? Essa minha tia, ela tinha um centro e a gente vinha do interior, as crianças ficavam na sala todas, só iam o adulto, a gente não sabia o que acontecia ali. Só que eu comecei a ver coisas. Livros folhearem sozinhos, e as crianças ficavam assustadas, então eu contei para eles. Então eu não pude mais comparecer, porque eu complicava as crianças. Isso é normal. Era escondido. Aí você, agora a Rosana. A Rosana quer fazer uma pergunta. Não, eu quero fazer um comentário. Tudo isso que você vem falando desde a hora que eu cheguei só me faz lembrar de duas coisas. A primeira, que é muito antes de Jesus, o Caibalion, a primeira lei, o mentalismo, está lá. E Jesus falou, vós sois deuses, podeis isso e muito mais. Ele não falou, vós sereis deuses. Se ele falou, vós sois, nós temos esse poder. O Alexandre falou que nós precisamos aplicar. Né, correr atrás desse prejuízo, como você mesmo falou, da sua amiga que no primeiro livro resolveu seguir os passos de um livro que a gente estudou. Se para ela foi possível, por que não para todos? Que isso aí. Exatamente. Aí, ontem, depois da nossa roda de conversa lá, comentando lá com o pessoal que estava participando, eu até comentei assim, de uma certa forma, a gente tem visto alguma movimentação diferente nos centros espíritas. Alguns ficando ali muito dentro do Pentateuco de Kardec, ainda que Kardec estimulou em quase todos os seus parágrafos a busca pela verdade. Mas alguns ficam presos ali no Pentateuco. E, por outro lado, instituições como a própria Caminho para o Mar, em que estimula trazer, compartilhar, como você mesmo estava lá, esses conhecimentos, mas não só o conhecimento, mas também a prática. E aí eu estava comentando, eu falei, gente, me parece que a gente está no momento em que nós não teremos mais centros espíritas, mas talvez a Universidade do Espírito. E até hoje, eu pesquisando no Google, eu vi que já tem uma instituição com esse nome. É do Sérgio Felipe de Oliveira. Exato. Então, assim, me parece... Por quê? Porque
as pessoas que têm, né, como a Rosana está falando, todo mundo tem a possibilidade de acessar esse conhecimento, né? Porque, por que nós não estamos praticando? Porque foi escondido, os livros foram queimados, as Big Pharma não querem que divulgue, e a gente tem, por outro lado, a condição de que todos têm essa condição inerente, pela própria natureza de ser um espírito, mas que o conhecimento está esquecido, né? Então, talvez a gente tenha que pensar que esse movimento, se ele já começou, já tem uma sementinha dele, ele deva se intensificar e a gente ficar mais atento, porque eu acho que essas vivências, essas práticas, as terapias energéticas, bioenergéticas, as integrativas, que hoje está crescendo muito, em detrimento do que os 93,25% dos médicos, né, estão fazendo. 97,25% estão fazendo, ou seja, ao invés de nos curar, procura nos manter na doença, procura nos fazer crer que estamos doentes, né? Então, vem essas outras terapias, estão crescendo porque elas propõem justamente o desenvolver dessa força, né? Utilizar não só a planta, mas a energia da planta, não só o sol, mas a energia do sol, não só pacificar a mente, mas o poder da mente, né? As meditações, não só o mindfulness, mas a meditação profunda, a bioenergética, o rebirthing, que é a respiração. Então, assim, o que me faz ter assim uma certeza crescente de que nós estamos vendo uma mudança, ou uma tendência de mudança, talvez começando aí pelos centros espíritas, quando eles começam a ter esse conhecimento e agregar nas suas instituições, nos seus espaços, a prática dessas outras formas de colocar o Evangelho em ação. Vamos só relembrar um pouquinho de Kardec. E só corrigindo, você falou a instituição a caminho do mar. Não. Do mar do conhecimento. A caminho para a luz. Caminho para a luz. Mas para o mar eu deixei estar certinho, porque mar, a água é conhecimento. E o mar, o conhecimento profundo, né? E, na realidade, não é Pentateuco. Pentateuco é de Moisés. Só para corrigir. E a doutrina, a codificação, é somente uma obra, que é o Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes: elementos gerais do universo, a natureza do ser, leis morais, justiça divina. O Livro dos Médiuns, a obra A Gênese, que é o 5º dos 5, ela começa a decodificar a primeira parte, que é os elementos gerais do universo. O Livro dos Médiuns, a 2ª, o Evangelho segundo o Espiritismo, a 3ª, nem céu e nem inferno, a 4ª parte. Mas já começa a decodificar. E parece que nem estuda nem a codificação, nem o Livro dos Espíritos, quando falam que estudam Kardec. Porque o que eles negam está... Então, quando a gente fala que o Espírito não encarna como um todo, isso não é Kardec, mas isso está no Livro dos Espíritos, gente. Pois se na questão 455 ela afasta a alma do corpo, ela olha para um lado, vê o seu espírito, olha para o outro lado, vê o seu corpo e os laços, no plural, que os unem, o perispírito que une a alma ao corpo e o perispírito que une a alma à sua consciência, ao seu espírito. E está lá. Quando ela afasta do corpo e adquire a emancipação, olhando o corpo com os olhos da consciência do espírito, ela vê o interior dos músculos, das células, etc. Se isso não fosse o suficiente, porque isso está já avançado na 2ª parte do livro,
Na obra A Gênese, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele seria Deus. Então, se ele é o Deus que criou o corpo e sabe o menor movimento de uma célula, de um átomo, de uma molécula, o que sou eu, afinal, que não sei nem o que é o corpo, nem quais as suas funções? E não é só eles. Se Leon Denis, para começo já é uma confusão, porque Leon Denis está dentro do nome de Kardec. Hippolyte Léon Denis Xavier Rivail. Que negócio é esse? Que já está lá dentro. Depois o próprio Kardec, na Revista Espírita de setembro de 1868, fala que nós estamos dentro de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Será que Leon Denis espiritualmente estava dentro do núcleo consciencial de Kardec? Porque sai o chefe e fica o secretário, porque ele que deu continuidade. E Leon Denis, na obra O Problema do Ser e o Destino da Dor, narra com extrema clareza que o que está encarnado é uma fração. O todo é a soma de todas as vivências. Então é só essa diminuta fração, e se ela predominar, a gente permanece na ignorância. Mas se ela consultar o todo, e não é só eles. Ernesto Bozano, na obra Objetivo da Vida, em cada encarnação, o espírito fabrica uma alma. E depois que desencarna, ele integra à sua consciência aquela construção. E praticamente todos eles, quando você percebe lá em Gustave Gelei, na obra A Alma é Imortal, eles afastam a alma do corpo, dissociando, percebe que estão falando com duas entidades. O corpo tem a sua autonomia, a alma com a sua autonomia, e ainda num dado momento ele fala, eu vejo o meu espírito lá em cima e o meu corpo lá embaixo, quase igual no Livro dos Espíritos. Então eu estou num ponto, estou no meio, porque eu estou vendo o meu espírito lá em cima. Se ele falar, se eu me vejo lá em cima olhando para o corpo é uma coisa, mas eu vejo o meu espírito lá em cima e o meu corpo lá embaixo. E mesmo ainda na época de Kardec, Bases Científicas do Espiritismo, Ebbe Sachan, o autor. A jovem, a alma encarnada, estava lecionando, era uma professora. De repente aparece outra ela junto com os alunos. Dá-se a impressão que era um anfiteatro, alguma coisa assim. Ele já tinha alguma coisa com ela, porque ela pegava pesado, né, para que eles estudassem. E de repente aparece uma terceira ela mais além, como se fosse na arquibancada, assim, olhando as duas. Aí eles foram na diretoria e entregou a moça. Falou, uma a gente já não aguenta, agora tem 3 dela lá na sala de aula. E falam que estuda Kardec, porque se tem Kardec, tem os seus contemporâneos. Eles eram amigos, vieram numa equipe. Se não fosse Kardec, seria Leon Denis. Se Leon Denis refugasse, seria Ernesto Bozano, seria Camilo Flammarion. Eles vieram numa equipe. A coisa aconteceria independente dele aceitar ou não. Só tem que interromper até nesse ponto que você está dizendo, Sebastião, que é só a gente ter um raciocínio simples, né? O Miramês, ele diz na filosofia espírita que a verdade absoluta é Deus e que todos abaixo dele são verdades relativas. Então, Kardec, até onde me consta, não era Deus, é filho de Deus, né? Então, o que é que ele trazia? Uma verdade relativa. E todos aqueles espíritos se comunicaram através dele, inclusive o Cristo. Se você imaginar que o Cristo não é Deus, que são entidades distintas, então também o Cristo também tem uma verdade relativa. É verdade que essa verdade relativa está muito acima da nossa? Sim, mas eu não vou discutir com o Miramês quando ele fala que só Deus é a verdade absoluta. Se isso então é possível, então a gente entende que todos estão em evolução para alcançar e desenvolver essa verdade.
Todos, inclusive os cristos. Então, Kardec também estava em evolução. E a gente percebe que o Kardec tinha também as suas dificuldades, inclusive dentro do meio espírita, quando você vai pegar um livro chamado Principiante Espírita, da editora LAC. Lá é relatado que Kardec, ele num dado momento, começou a ser invadido de um grande desgosto, apesar das alegrias. Qual era o desgosto? Que ele via grupos dentro dos seus adeptos começando a criar, desejando criar teoremas ou procedimentos diferentes daquele a qual ele acreditava. Então você veja só, ele naquele momento tinham verdades para ser trazidas, mas já tinha suas dificuldades até entre os adeptos. Então na hora que você vem trazendo mais para o contemporâneo, se a gente admitir que o Kardec, ante as adversidades, conseguiu trazer tudo, é complicado você dizer que conseguiu trazer tudo, porque ele já tinha resistências dentro do próprio espiritismo, né? Então, a gente fala assim, que a doutrina é dos espíritos, e muitas vezes eu penso assim, se é dos espíritos, não é dos espíritas, é dos espíritos. Então, os espíritas moldam conforme aquilo que eles entendem que tem que ser nesse momento. Mas os espíritos é quem traz o conhecimento universal, na medida em que também é permitido. Porque o próprio Jesus falou, tenho muito a lhes falar, mas ainda não é o tempo. Vou enviar um Consolador, que vos direi tudo e um pouco mais do que eu disse. Então o que a gente entende, né? Que a doutrina dos espíritos e que essa verdade ela vai vindo à medida que nós vamos amadurecendo. E aí, se for diferente, olha só como a gente cai em contradição, Sebastião. Então, Leon Denis, o criador, se equivocou. Porque o que é que o Leon Denis teria a fazer de contribuição se Kardec já trouxe tudo? Né? Então, não tem. O criador também se equivocou com o Chico. Né? Nossa! Não é? Porque o que é que o Chico teria que fazer e toda a sua contribuição se Kardec trouxe tudo? E agora, de modo mais recente, Divaldo, que fez 98 anos, agora, semana passada, né? Não, essa semana. Dia 5. Dia 5. Que, puxa vida, inúmeros livros que através dele vieram Vitor Hugo, Manuel Filomeno de Miranda, e em especial Joana de Ângeles. Então, assim, só falei alguns. Então, todos eles estão contribuindo e vão trazendo também a sua evolução e o seu olhar para pontos que o Kardec não teve condição de trazer, porque era o momento. E, inclusive, na própria... nesse próprio livro, né? Iniciante Espírita, lá é comentado de uma mensagem do Espírito da verdade, que a gente entende que é Jesus. Aonde fala? Verdade. De Da verdade é a falange. E o da verdade representa a falange. E o de verdade é Jesus. Então é o da verdade que está lá, né? Que representa essa falange. Onde eles dizem o seguinte, que ele iria ter essas dissensões e que ele, inclusive, ia ter um sacrifício. A palavra não é sacrifício, qual era, Sebastião, que a gente leu juntos? Ele ia ter vamos usar sacrifício porque eu não consigo lembrar o nome. Um sacrifício da própria saúde e que ele ia viver pouco tempo. Comprometimento, talvez. Um comprometimento, essa era a palavra, né? Que ele ia ter um comprometimento da saúde. Pela vibração daqueles que se diziam seus amigos que falsearam as suas informações. E aí... O desgosto ia ser tamanho que o corpo não suportaria. Pronto. E aí, quer dizer, aí é dito que, olha, você não vai viver muito tempo. Aí depois de 10 anos e meio, porque isso foi antes do Livro dos Espíritos, essa mensagem. Ou seja, ele nem tinha começado a colocar a obra, os Espíritos vêm, essa falange, e comunicam, olha, você vai ter problemas, você vai ter o comprometimento da saúde, você não vai ver muito tempo. O moço é corajoso. Que ele não desistiu. Né? Porque antes do primeiro livro, você fala isso aí, a maioria faz o quê? Vou cair fora, vou morrer. Né? Olha quem está me dizendo. E ainda vou sofrer muito antes de morrer. Vou sofrer muito, vou ser traído, né? pelos próprios do meio.
Aí passa-se 10 anos e meio, acho que em 1º de janeiro de 56 ou de 57, ele escreve e ele fala, realmente, tudo aquilo que me foi dito aconteceu e a minha saúde foi comprometida, né? Ele relata isso aí. Quando ele relata, eu sinto um pesar muito grande, mas eu falo, ele não está sendo o evangelho na ação, Sebastião? E aí eu pergunto, e todos aqueles que estão vindo depois, não estão trazendo a sua contribuição para o evangelho na ação? E quando a Gi comenta de que ela vê 2 núcleos distintos, né? Será que o núcleo que às vezes está mais preso não são aqueles, nós somos uns, né? Antigos fariseus, que ficava preso à letra de Moisés, que olha, tem que ser Moisés, e agora mudou-se a figura de Moisés, né? E talvez venha uma outra corrente que às vezes vem trazendo, sem os exageros, sem aquelas coisas muito modernas, que às vezes contradiz a própria doutrina dos Espíritos. Será que nós não temos também esse evangelho na ação se renovando, Sebastião? Vamos só voltar em Kardec um pouquinho e vamos ver esses detalhes aí com mais calma. Vejamos. Tem um grupo, num estado, dentro de nosso país. Chico Xavier é um obsediado, Emmanuel, André Luiz e todo mundo são obsessores. Joana de Anjos é obsessora, Divaldo é obsediado, Manuel, Filomeno, vai tudo na mesma. Só estudam Kardec. E no item 55 da obra A Gênese, ele é muito claro ao dizer que o Espiritismo toca em todos os pontos da economia social, inclusive da política, conforme está na Revista Espírita. Enquanto a política, a religião, a filosofia, todas as ciências não convergir para um ponto único, harmonioso, não está pronto para um dos Messias. Ele fala lá no plural. Mas será o mesmo Jesus que voltará? Não. O pensamento é o mesmo, mas pode ser um outro, porque são vários Messias, são vários Cristos. E nesta mesma lição, o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformadas em verdades práticas. Se a isso não fizer, ele se suicidará, cessando de ser o que é uma doutrina que progride por evolução. Se a ciência demonstrar que ele está equivocado em um ponto, ele modifica esse ponto, porque diante de fatos não existem argumentos. Só que eu nunca vi isso acontecer, porque ele sempre caminha à frente. E onde a ciência se detém, ele prossegue. Então, quando estudamos Kardec de fato e entendemos só uma coisinha bem básica, a caridade é a alma do Espiritismo e fora dela não há salvação. E ele esclarece: caridade é a sublimação da personalidade, não é dar coisas. Dar coisas, mesmo à época, chamava de beneficência. E hoje, para o Espírito Carlos, da equipe de Miramês, na obra Gotas de Paz, a beneficência verdadeira é aquela que prepara o nu para a aquisição da própria roupa, o sedento a buscar a sua própria água, o faminto o seu próprio pão, o enfermo a curar a si mesmo. Isso seria a beneficência hoje. E Emmanuel, na obra Luz no Caminho, no capítulo Dever e Caridade, dar o pão a quem tem fome é um dever. Caridade é ensinar o outro a ganhar o próprio pão. Dar o pano, o que sobra do nosso armário, é dever. Vestir o outro com ideias libertadoras à luz do próprio exemplo é caridade. E segue com várias lições. Então, o Evangelho na ação é quando nós nos tornamos a mensagem, mesmo que seja por um pensamento que ninguém está percebendo. Pelo menos lá no fundo eu desejo ser alguém que
aplica em si mesmo o processo para sua autoiluminação. Mas como Joana é obsessora e Divaldo é um obsediado, não vale, mas eu vou falar. A primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação, que é a caridade para consigo mesmo. E ajudar o outro a iluminar o outro por suas ações. Você está achando difícil? Não é tão difícil, veja como eu faço. O outro pode alegar ignorância. Não, eu estou te ensinando a fazer o bolo. Aqui está a receita, aqui está um pedacinho do bolo para você provar se é gostoso. Agora, talvez eu desencarne daqui a pouco, porque eu não tenho controle sobre a minha vida. Eu não vou conseguir trazer o pão amanhã, depois. Então é melhor você apressar um pouquinho e se garantir caso eu não esteja aqui, né? Amanhã e tudo bem. Porque vocês sabem, o Chico, o dia que ele levou só água, que não tinha nada para dar, o que aconteceu se Bezerra não providenciasse o caminhão de alimento, talvez ele poderia ter sido, né, dependendo da situação, às vezes até linchado, né? Porque o dia que não leva, para que eles percebam que numa simples, se é que podemos dizer simples, água magnetizada, tem tudo. Tem o remédio, tem o alimento, tem tudo que a pessoa precisa. Enquanto alguém agradecia, porque ele trouxe todos os dias, só hoje não deu para trazer. Os outros já ficaram meio revoltadinhos. Então, quando não se estuda o Evangelho a partir de informações de autoconhecimento para saber que ele está dentro e lembrar de Jesus que avisou, quer dizer, nos orientou, o reino de Deus está dentro de vós. E o reino é o Evangelho. Só que o reino de Deus, segundo André Luiz, é uma construção do Espírito através dos milênios. É a minha própria atitude que, segundo Emmanuel, no mundo mental, constrói a superconsciência, o reino de Deus em mim. Quer dizer, na vivência ou na ação do Evangelho, que é tudo, desde o mais discreto pensamento, o sentimento, palavra e atitude, em qualquer situação que estivermos, nós estamos na ação construindo a nossa própria realidade. A ponto de Leon Denis dizer, Deus não nos criou, nós nos fizemos através dos milênios. Concede a matéria-prima segundo Kardec, mas cabe a nós, segundo a nossa inteligência, utilizá-la para a construção ou reconstrução da nossa própria realidade. Marcela, tem uma pergunta do internauta, Sebastião? Tem. Vamos. Uma pergunta aqui da Lucy Galdino. E ela fala assim, quando fazemos um tratamento ou cirurgia espiritual e não somos curados, quer dizer que precisamos dessa prova ou não temos o merecimento de ser curada? No primeiro livro colocamos de um artigo de Carlos Torres Pastorino chamado Evolução e Merecimento, no qual Humberto Roden, eles citam Humberto, cita também Pietro Baldi, ele fala, não é o que sabemos, nem o que dizemos, tampouco o que fazemos que nos faz evoluir. Evolução é vivência, ou seja, transformação na ação. Ele fala que merecimento é barganha. Eu dou cesta básica para curar o meu joelho. Então, te dou tanto, você faz uma barganha. Agora, evolução é outra coisa. Tudo se resolve com o processo de transformação. Então, quando a pessoa quer a cura, mas não quer curar-se, ela permanece enferma. Enquanto ela não se tocar que a própria enfermidade, a própria perturbação é um mecanismo de convite para se despertar, porque Jesus, além de não dizer eu curei você, porque ele não disse isso nunca, a sua fé te curou, ele sempre aconselhava, vai e não peques mais. E segundo Kardec, na obra A Gênese, lá na parte, a Gênese em si fala os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então ele fala que só 3 não voltaram a adoecer. Que foi o caso de Zaqueu, que é o nosso Bezerra de hoje,
que foi curado moralmente. Porque quando ele entra na casa interna do Zaqueu, ele já reconhece de imediato, porque avivou a consciência e falou: ó, a quem eu dei prejuízo eu vou devolver 4 vezes mais. E a metade do que sobrar eu ainda vou doar para ajudar o processo. E Maria Madalena, eles falam que o terceiro é José de Arimateia, só se fosse moralmente. Mas ele já acreditava em Jesus, tanto que, segundo alguns, foi ele que comprou o corpo. Eles vendiam até o corpo, para não deixar ninguém tocar, porque ele sabia do processo. E o restante ficaram piorzinho, porque não comprou a ideia, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O bom senso encarnado, na obra A Gênese, fala que todos aqueles fenômenos não foram físicos. Nem a multiplicação de pães, nem a transformação de água em vinho. O bom senso encarnado analisando. E ele fala, não tem como ser físico por simples detalhes. Então está lá aquela multidão, 5.000 pessoas mais ou menos. E os discípulos preocupados, porque ele não dava o alimento, porque nem só de pão vive o homem. Eles estão com fome, mestre. O senhor não vai dar a eles o que comer? Só de fazer essa pergunta, você já... Ele não tinha onde recostar a cabeça, então não tinha o alimento físico. Por que vocês mesmos não dêem a eles de comer? Por que tem que ser só eu, né? Eu falo agora com as minhas palavras. Falei, mas nós não temos quase nada, mas o que vocês têm? Traga o que vocês têm. Ou seja, eles se apresentaram, porque se Gero Maita faz isso, porque eles vão, no final do ano, lá para a beira do mar, se ofertam, falam, nós não trouxemos, não matamos ninguém, sacrificamos ninguém, nem vegetal, nem nada. Trouxemos nós, o que nós fizemos de nós mesmos, ofertamos para vocês, as entidades. Então, eles apresentaram os seus potenciais, o que eles sabiam. E se no Pentecoste alguém põe as mãos, abre os canais mediúnicos que falam até pelos cotovelos, por que ali seria diferente? Então, eles falaram tanto em linguagem, às vezes, que ficaram por compreensão, que sobraram conhecimento sem ser assimilado. Por isso sobrou mais resto de pães e peixes do que o que eles tinham. Quer dizer, multiplicou a própria doação. Porque no outro dia, foi aquele momento que ele perguntou a eles, o que dizem o povo aí a respeito de mim? O que eles acreditam que eu sou? Tu és um profeta, tu és isso, aquilo. E num dado momento ele fala, então já que vocês sabem que eu sou o Filho de Deus, então por agora preciso ir. Mas se o Senhor for, o que será de nós? Mostre-nos o caminho, mas eu sou o caminho. Mostre-nos o Pai, mas quem me vê, vê o Pai. Então faça um fenômeno qualquer, faça um milagre para a gente saber se é você mesmo. Kardec fala, mas no dia anterior não fez um milagrezinho assim de multiplicar peixes e pães, alimentar 5.000 pessoas? Será que a memória era tão curta que não lembrava no dia seguinte? E todos os outros milagres anteriores? Tudo obedece, porque na parte das bodas de Caná, a gente percebe que o vinho é conhecimento. Ele falou, não está na minha hora, mas faça. Porque servir o melhor vinho no final, quer dizer, o melhor orador é que falou no final. Quer dizer, cada um deram a sua contribuição com o vinho, o conhecimento que tinha, e todo mundo, né? Ele fala que não tem como ser físico, apresenta várias situações. Embora ele podia transformar água em vinho, ele podia multiplicar peixe, ele tinha poder para fazer tudo isso. Ele fala, mas não indica que foi isso que foi feito de fato. Isso está em Kardec. Está na Gênese. Se não acessar no livro físico por conta das traduções, acessa o original que está lá. O
Glauber quer fazer uma colocação. Então, desde sempre, a gente quer pronto, né? Porque me dê a mensagem, me dê escrito, o que nós precisamos fazer. Então, o próprio exemplo da vida de Jesus naquela convivência, quando você cita isso, ainda não havia sido suficiente para que eles pudessem extrair a essência daquela presença e analisar o comportamento de Jesus, né? Eu sou o caminho. Qual é o caminho que eu estou te mostrando, que eu estou exemplificando, né? E a gente sabe que para jogar o jogo é decisivo que a gente saiba as regras do jogo, né? E saber não é decisivo, não é tudo. É preciso que a gente saiba as regras e se alinhe a elas, né? A Rosana chamou a atenção sobre o princípio hermético. E nós descobrimos com Ramatiz, que colocou de uma forma bem clara, que o universo é setenário, né? E os 7 princípios herméticos, eles dão um balizador para que a gente possa se apoiar no nosso princípio de construção, de unificação, com esse todo, né? Mas você, Sebastião, sempre traz ali 3 palavrinhas que eu acho que é importante a gente falar sempre, que são decisivas para esse nosso processo. Querer, saber e amar. Elas também podem ser a síntese dessa regra do jogo, para que eu possa me alinhar cada vez mais à regra do jogo e assim consiga caminhar de forma mais equilibrada ou menos perturbada. Vamos lá, já que lembraram o nosso mestre Hermes 2 vezes, Hermes foi uma das encarnações do Cristo, assim como Krishna e etc. E lá ele trouxe a metade da história. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade, conhecerás o universo. E mais tarde, conhece a verdade e ela te libertará. Então, quando apresenta-nos pedi e obtereis, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. E ainda colocam lá palavras na boca de Jesus: tudo que pedir ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. É tudo de grátis. Mas esquece que Ele falou: a cada um conforme as suas obras, a cada um conforme o seu esforço. Não são metáforas. Pedi o quê? Meu Pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Então pede trabalho. Que Ele vai se a cada um conforme as obras, para fazer o quê? O que Ele faria se estivesse em nosso lugar. Então eu peço trabalho. Quem vai me orientar? Porque Paulo de Tarso, não agora o Saulo, que já tinha caído do cavalo, pediu: o que queres que eu te faça? Vai até Ananias. Quer dizer, a porta é Ananias. Vai lá que ele vai te orientar. E era interessante porque no início Paulo falava 5 minutos, porque dominava quase todas as línguas, assombrava o povo. O povo ficava com medo 2 vezes da oratória dele, e se ele ainda era o perseguidor. Esse cara está enganando a gente, ele vai... E Ananias ficava 1 hora esclarecendo os 5 minutos que ele falou. Então pede a oportunidade e trabalhe no bem. Bata as portas do conhecimento para melhor executar. E busca em todos os quadrantes o melhor método para essa execução. E é onde Leon Denis sintetiza, quando Jesus decreta: farão coisas maiores do que agora faço. Ele fala: sim, é necessário querer, saber e fazer. Porque se eu quero alguma coisa, é porque muitos querem, mas aí transfiro para você a realização. Vai lá para receber o passe, isso, aquilo. E querer, para Leon Denis, a própria vontade que aciona esse querer, já é a essência da própria consciência, a onipotência do espírito, agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo, fazendo convergir
todas as potências, toda a energia para aquilo que a gente quer realmente fazer acontecer. Ele fala que é essencial saber, porque sem conhecer as forças e as leis, como nós dissemos ontem, podemos ficar aprisionados na própria criação. E acima de tudo, saber o que é o amor, o que é o Evangelho, que ele é a lei, que vai centuplicar as possibilidades, que vai iluminar o caminho e que vai fornecer também a matéria-prima para que haja execução. Você falou que a gente pede o trabalho, a gente pede. Só que a gente pede o trabalho e coloca lá no currículo o objetivo que a gente quer o trabalho e a pretensão salarial. A gente faz isso. E nem sempre, a hora que chega o trabalho, está alinhado com o nosso desejo e com as nossas pretensões, né? Normalmente, é isso que acontece, né? E aí, o buscador do trabalho se decepciona com a oferta dele, né? Porque muitas vezes não é o trabalho que eu quero fazer. E você várias vezes já traz isso, porque trabalho não falta em parte alguma, né? O que falta é a gente querer fazer o trabalho que se apresenta, né? O que falta é a gente conseguir enxergar trabalho aonde realmente mora o movimento do nosso propósito, né? Aonde a gente veio aqui para aprender e para compor as virtudes que a gente já tem condições de trabalhar aqui, né? E aí, como que faz quando a agência de emprego me chama para o trabalho que eu não quero? Então vamos lá. Vamos voltar lá nos trabalhadores da vinha, porque ele saiu na primeira hora convidando. Na primeira hora, na segunda, na terceira, 10ª. E lá na 11ª hora ainda tinha gente. Só que agora é diferente. Prontos. Só lhes faltava um trabalho. E na hora de pagar, tudo igual. Quem chegou no último momento, e nenhum deles, em tese, perguntou salário. Só achou que estava sendo injustiçado quando pagou todo mundo igual. Falou, você chegou primeiro, mas tinha pouca experiência, fez tanto quanto esse último que chegou na última hora e talvez fez até um tanto mais do que você. Com a capacitação. Por isso que Emmanuel fala, o ideal seria amar o que faz e não fazer somente o que ama, ou pedir capacitação para o trabalho que aparecer, não trabalho conforme a capacitação. Então, se a criatura que pede trabalho, não emprego, porque esses que definem o salário querem emprego, de preferência, trabalham por relógio, porque eu vejo muitos, às vezes chego até um pouquinho atrasado, não tenho comprometimento, meia hora antes já está arrumando as coisas para ir embora e etc. Então, mostre primeiro a sua capacitação, deixe o empresário depois julgar o que você vale. Vê se você é um ser abnegado, que pede aumento de salário por fazer mais do que foi contratado para fazer, porque isso é uma estatística. Se numa empresa eu faço com maior cuidado, mais e melhor do que eu fui contratado, eu estou pedindo requalificação, promoção, aumento de salário e tudo mais. Se eu faço aquém, eu estou pedindo demissão, e uma hora ela virá. Por isso, trabalho, como você relembrou, não falta em parte alguma. Agora, emprego, que é a garantia do salário, porque trabalho de fato, o patrão estando próximo ou não, eu faço a minha parte. E às vezes até melhor, porque ele está ausente para ele encontrar tudo arrumadinho. Agora, só porque isso é Ramatiz. JJR, são as coisas que marcaram a minha vida nesse livro. Não é só reconciliar com o meio primeiro, para que eu possa, nesse aquecimento de reconciliar com o outro, agora eu tenho capacitação para enfrentar os meus tormentos que são piores do que os do meio. Mas num dado momento ele narra, se eu não tenho a capacidade de chegar na minha sessão de trabalho, é sessão mesmo de trabalho que fala? Repartição, setor. Só porque o chefe não está presente, eu chego a hora que eu quero? Se eu não tenho a capacidade de ser honesto para chegar lá no horário que eu fui contratado e sair no horário, eu não estou pronto para esse autoencontro. Aí eu quero acessar a minha consciência. Quantas pessoas perguntam, mas como acessar a consciência? É simples. Basta ser honesto consigo mesmo. Fazer o que é certo fazer.
Porque de acordo com o nosso propósito, o que eu faço aqui fora, então essa consciência, conforme Miramês, eu estou dando um passo na direção dela. E ela dá 10 na minha direção. Com certeza, a hora que eu for enfrentar os meus próprios tormentos, ela vai estar mais próxima ainda. Porque se eu quero, ela já está aqui comigo. Fortalecendo-me, encorajando-me, e daqui a pouco já não sou mais eu quem vive. Porque a próxima etapa é a própria consciência, a nossa integração. E ainda o Ramatiz, no mesmo livro, JJR, os servos fiéis merecerão os salários da paz. Exatamente. Sebastião, peraí, gente. Para não mudar de assunto aqui. Você explicou uma colocação de Emmanuel que a gente estudou. Isso está no livro Roteiro, capítulo 8, A Terra. Ele disse que nós temos um único direito, ou melhor, nós só temos o direito de trabalhar e servir. Ele disse que nós só temos isso, direito de trabalhar e servir. Aí eu pensei num colega conhecido em comum nosso, que ao nascer ele faltou oxigenação na hora do parto, ele teve uma paralisia com comprometimento de várias áreas do cérebro, e ele só consegue mexer um dedo. Nem para se alimentar ele consegue, ele precisa de alguém para pegar a colher e alimentá-lo. Então, veja só, se ele não consegue nem se alimentar, eu fiquei pensando, né? Então ele é alguém excluído desse direito. Ele não tem direito de trabalhar nem de servir, porque como que ele vai servir alguém, né? Só que aí a gente começando a pensar, depois assim, será que Emmanuel, no livro Roteiro, está equivocado? Será que o Chico estava meio assim, com a antena meia descalibrada, estava captando outras coisas, e aí na hora de assinar, assinou que é Emmanuel? Eu falei, não pode ser. Minha conclusão, né? Esse conhecido em comum, ele não ficou satisfeito com aquela condição de só conseguir mexer um dedo. E ele começou a fazer fisioterapia, a participar de um tratamento, ou seja, ele não ficou largado. Automaticamente, ele foi avançando na escola com o que ele conseguia, a mente dele funcionava perfeitamente, apesar do comprometimento de várias partes do corpo, o raciocínio dele estava, pelo que a gente percebeu, íntegro. Ele começou a fazer faculdade. E ele se tornou um poeta. Escreveu um livro, com um dedo só. Então ele ia de caractere em caractere e escreveu um poema. E não satisfeito só com o poema e o conjunto de poemas que virou um livro, ele agora está escrevendo o segundo livro. Aí eu falo assim, né? Então o que é trabalhar? Temos apenas o direito de trabalhar e servir. Aí, Sebastião, o que eu entendi? Que é trabalhar ser. Porque já que o Rafael... Desculpa. Entregou. Né? Já que, Rafael. Agora falamos do santo, né? Então, assim, já que ele... É fictício, não. Né? Isso, Não, não fictício. pode falar que eu vou mostrar o próprio aqui. Pode Então, falar. assim, veja só. Ele está mostrando a capacidade de trabalhar ser. Porque se fosse trabalhar fora, não o caso dele, mas os outros que não conseguiram, que sequer conseguem mexer o dele. Então, como é que eu enxergo? Que é trabalhar ser. Então, nós temos um direito de trabalhar ser. Aí você fala assim, e servir. Bem, pelo mesmo caso, como é que ele vai servir? Aí eu começo a entender que não era o servir de você... Ô Anderson, toma uma bandeja aqui que é um cafezinho, o que você está precisando, né? Não. É servir entendendo qual é a proposta do seu espírito para aquela encarnação e tentar cumprir plenamente todos os desígnios que existem naquela oportunidade. Então, o nosso amigo está servindo. Ele está preenchendo, ou seja,
Só dá para usar um dedo? Ele está usando um dedo, né? Deu para fazer um poema? Deu. Deu para construir um livro? Deu. Tá dando para fazer faculdade? Tá. E da medida que vai caminhando, você vai expandindo. Mas ele está servindo a quem? Minha visão, né? Se você fala que a maior tarefa do médium é a sua autoiluminação, então ele está servindo ao próprio espírito dele. Veja só, não se revoltando com a situação, não maldizendo, não reclamando, tendo tolerância, paciência com a própria condição. Muitas vezes a hora que ele vai precisar não vai ter alguém para servir, né? Porque ele precisa para se alimentar, precisa. Para ir ao banheiro precisa de alguém ajudando. Tudo ele precisa. Mas então ele está servindo a esse ser maior dentro das condições que lhe foram colocadas. Então, temos sim o direito de trabalhar e servir. E ele não está ajudando outras Eu pessoas ia falar a partir isso. do momento que estão lendo o livro dele, através do exemplo dele, tem força e exemplo para continuar uma caminhada que às vezes, como o Sebastião falou, o cara está chorando uma unha que quebrou, uma unha encravada. Olha o exemplo que esse espírito está dando, né? Ele serve-se e também está servindo. O ponto que eu coloco é assim, que a partir do momento que você identifica ou tenta se alinhar qual é a proposta para essa encarnação, qual o contexto que você está vivendo, as limitações que você tem, você entende que ali tem um processo de trabalho, de transformação, aí naturalmente isso vai se expandir, porque você vai exudar, né, essa condição. Então a mãe não desistiu, ajudando, e depois daquele encontro que nós tivemos com ele, a mãe, e a gente até brincou com ele, você que é o rebelde, Rafael. E ela falou, a rebelde sou eu. E depois desse encontro lá, mais íntimo, com o despertar, o Rafael já está comendo com a mão. Não consegue um talher, né? Mas isso aqui já se vira, já dá para... Né? E sem perder o equilíbrio, às vezes a mão não obedece, né? Não vai certinho, mas né? Chega lá. E nascendo o segundo livro. E para vocês saberem o que esse menino lá não escreveu no segundo livro, deixa eu ler, Sebastião, ele vai ler isso aqui é uma um beleza. dos poemas. Eu só vou ler o primeiro parágrafo. Pode ler o poema inteiro. Ó, veja, alguém que não tem condição de se locomover. E eu até falei, faculdade, mas eu nem sei se ele está realmente fazendo, mas o potencial dele é para isso. Mantenho meus pés nessa longa caminhada. Não posso dar ré nem paradas. No meio, mantenho as estribeiras, enquanto o tempo me corrói pelas beiras. Nada foi fácil até aqui. Imagine naquela curva ali. Não posso entrar no mato, pois há ninho de ratos escondidos nas moitas, ou não esbarrar nos despachos das moiras, que os outros lhe oferecem no testemunho das folhas. A trilha é cíclica, um labirinto à moda cínica, que parece dar em lugar nenhum. Tudo é tão confuso que nada parece comum. A volta do parafuso não completa na cabeça. Me faltam palavras, me faltam sentenças para terminar este poema. Qual é o tema? As trilhas do Jardim de Santos, com a vida de Rafael Luiz Santos. Muito bom. Então, é um exemplo de vida. Agora, quantas vidas passa por esse laboratório biológico de Rafael? Porque esses espíritos que vêm com um corpo
corpos nessa condição estão desenvolvendo o DNA para corpos mais aperfeiçoados, para espíritos superiores no futuro próximo. Então, eles encaram esse desafio vindo num corpo praticamente disforme, e a semelhança dele, a Pâmela, temos a Thelminha Rosa lá que vivia na cadeira de roda, Máximo muleta. Hoje não tem mais muleta, não tem cadeira de roda, dirige o seu carro e etc. a partir das informações do despertar. Rafael fez um grande processo antes, mas o despertar também está tendo o papel na vida dele, para que ele se conheça e saber que não tem limitação. Porque se a cada hora nasce e morre uma infinidade de células do corpo, se eu for mudando o projeto, nós vamos conseguindo esta reconstrução, essa reconfiguração. Como sempre, a gente está alinhado, né? Porque você abriu aí o que eu ia perguntar, é exatamente isso. Qual é o teor ou a essência da palavra trabalho? Porque assim, nós temos o direito de trabalhar e servir, né? Peça trabalho. Meu pai trabalha até hoje assim como eu trabalho. Então, como é que nós estamos interpretando essa questão do trabalho? O trabalho, eu acho que é viver o evangelho, né? É isso? Nós costumamos dizer assim para ficar mais simples, não comparando em gênero e grau ao pai que trabalha até hoje, o Cristo também, porque eles não são assalariados. Para que no nosso caso, o trabalho é o que nos confere o salário para a nossa manutenção de vida. E o servir, não temos direito algum, segundo Emmanuel, ou melhor, Pietro Baldi. Onde começa o direito, termina o amor. Então, quem ama, quem serve, não tem direito algum. Nem de gratidão, nem de recompensa, nem de elogio, nem de nada. Faz, normalmente, o que não foi contratado para fazer, que a gente chama de abnegação. Então, ele não pode vir, então eu supro a deficiência da ausência dele e no silêncio. Eu não preciso falar para ninguém. Eu fiz por amor. Nem ele às vezes vai saber, nem o patrão, só que está em dia. Se ele voltar amanhã, não emperrou a situação ali. Então a diferença. Agora, quem ama o que faz, aí não tem nem trabalho. Ama. É lazer. Por isso que com Jesus tudo é lazer. Se eu amo o que faço, faço qualquer coisa com amor. Agora, se eu faço somente o que ama, cozinhar eu odeio, mas comer é uma delícia. Lavar a louça, pior ainda. Exato. E quem lava louça não tem Alzheimer. Isso é ciência comprovada. Natação e lavar louça não dá Alzheimer. Só fazer o comentário que a problema com você. Esse servir, eu fico imaginando uma roupa, né? Essa roupa não me serve. Essa roupa não está adequada, ou o calçado está apertado. E aí quando a gente pensa nesse servir, é você assim, se ajustar na medida exata daquilo que o Espírito está esperando para você, né? Nem mais nem menos. E aí eu entendo, Sebastião, que porque quando você fala que servir, você deu essa expressão, né? Você fala assim, olha, passa a ser obrigação. Porque se você tem um entendimento daquilo que cabe a você, não é favor o que você está fazendo, é uma obrigação, porque você está alinhado ao que a sua consciência está definindo como uma tarefa. Então vamos dizer o seguinte, né? Eu vejo que às vezes quando a gente vai ver alguém que às vezes pode ter a necessidade, eu também vejo qual é a minha responsabilidade ante a necessidade dele. Tá? Ou seja, se eu contribuir com o que ele está me pedindo, eu estou vendo que tem alguma evidência de ele estar se prejudicando ou não. Então, eu ganho na loteria. Sebastião me parece um cara de gente boa. Ganhei na loteria, 1 milhão não vai fazer falta. Né? E você vira o Sebastião.
Está aqui 1 milhão na sua mão. Mas será que esse 1 milhão vai te complicar perante as tarefas que você tem ou não? Não sei. Então, eu acho que o servir está alinhado a um discernimento dentro daquilo que você consegue ver no momento. Porque senão, de novo, é muito próximo daquela fé não raciocinada, da fé cega. Eu vou fazer por fazer, sem raciocinar, sem ponderar em nada do que eu estou fazendo. E eu acho que o que o Kardec traz é sempre o lado racional, o lado ponderado, o lado onde você coloca a luz sobre aquilo que você quer ver. Então, já que você falou em Kardec, vamos lá nele, no Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre que possível, não dê esmola. A esmola humilha quem a dá, quem a recebe. Se possível, dê trabalho. Então, pega 1 milhão, constrói uma empresa, dá trabalho para vários que vão aprender a ganhar. Desenvolver a capacidade de cada um. Exato. Se eles fizerem merecedor, de repente, como trabalho, pode chegar um momento e falar, não, agora a empresa vai ser doada para vocês. Primeiro você pode pôr uma participação nos lucros. Então, cuidado também, já que daqui a pouco eu estou indo embora, não tem ninguém melhor para deixar, ela vai ser fracionada igualmente de acordo com a capacitação de cada um, mas eles fizeram jus a isso. Fizeram por merecer tal coisa. Então, sempre que possível, dê as condições para a pessoa sair da própria penúria. Mas não dê pronto. Dê conhecimento, dê capacitação, dê desenvolvimento, dê oportunidades de progresso. Porque você não vai negar um prato de comida, um copo d'água, uma roupa, mas manter a pessoa na miséria, dando a cesta todo mês, a roupa que, mesmo em lugares para o andarilho, dá lá as roupas íntimas e orienta eles. Sujou, você põe essa aqui e joga essa aí fora. Como? Se no Vaticano ele criou uma lavanderia para eles lavar a roupa deles. Pode até dar alguma roupa, mas tem lá o lugar deles lavar a roupa, deles tomar banho, o barbeiro. E às vezes entre eles já tem, né, alguém que corta. Então dá as condições para que eles saiam. E em Coromandel, em Minas Gerais, a casa espírita, no primeiro núcleo da casa, mantendo na miséria. Eu só falei a cidade. Não falou no local. No segundo ainda tinha pessoas mantendo na dependência. No terceiro não tinha trabalhador. Aí quem faz são os próprios. Chegam todo maltrapilho, dão banho, corta o cabelo, faz a barba, põe roupa, todo cheirosinho, agora vai descascar a batata para fazer a sua sopa. A batata, a quitanda, a feira, o feirante, mas você vai fazer a sua sopa. E esses se libertaram. Porque eles, né, devolvem a dignidade limpinho, cheirosinho, alimentado. Agora eu posso ir lá numa empresa que ela vai me ver com outros olhos. Porque muitos, no primeiro dia, às vezes foi assaltado, que eu já vi esse caso acontecer, ele está limpinho ainda. No segundo dia, se alguém não der nada, já está com fome e já está cheirando não tão bem. No terceiro dia, ele já vai pedir, às vezes, o álcool para adormecer o corpo, porque não tem o alimento, e às vezes não dá o alimento, mas dá o alcoólico, e às vezes já vai para a sarjeta. Volta à condição original. Quer dizer, original, condição anterior. Não, esse não é uma pessoa comum. Eu vi isso uma pessoa comum, de alto nível de conhecimento. Aconteceu dele chegar na rodoviária, ele, por não conhecer ninguém na cidade, foi dormir. Só que dormiu, a hora que ele acordou, não tinha mochila, que ele ainda deitou em cima da mochila. Você sabe que dependendo do que põe próximo, adormece, né, qualquer droga. Ficou sem dinheiro, sem o sapato, sem nada, e daqui a pouco... E a gente estava atento, se você não socorrer, a pessoa vai para uma situação bem delicada. Vamos... É só um comentário que ela fez até antes do Glauber fazer a pergunta do trabalho. Ela escreveu, embora a meta seja a divina,
presença, nós, a presença divina, podemos aprender com os demais. A régua é o bem de todos, que é o eterno princípio. Então vamos fechar essa roda e já começar outra, né? E aí depois a gente ainda tem algum petisco aí, né, Rosana? E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.